Senhor, meus irmãos, louvo a Deus pela sua vida, por sua casa, que você tenha um dia abençoado. Quero orar pela sua vida, para dizer que Deus é bom, a misericórdia dura para sempre, que o seu dia seja abençoado, que todas as promessas do Senhor se cumpram em sua vida. Hoje nós estamos num tema que o Senhor colocou no meu coração, que diz a tristeza que cega. Eu quero que você acompanhe comigo aí alguns versículos no livro de Lucas, capítulo de número 24, do verso 1 ao verso 4, que diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a respeito, eis que pararam junto delas dois varões, com vestidos resplandecentes. Passagem maravilhosa, irmãos. Convido você depois a meditar em casa. Vamos lá. A Bíblia relata que Jesus morre. E como de costume dos judeus, eles têm que cuidar do corpo, limpar o corpo. Aí no verso 1 diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Ou seja, era de madrugada que ela foi, para fazer aquilo cujo qual era necessário. Tem todo um contexto aqui nessa história, por que elas foram de madrugadas, por que ela estava lá, até porque o túmulo de Jesus estava sendo guardado por soldados romanos, tá? E tem outras coisas também, mas não vem ao caso no momento. O que acontece aqui? Elas estão indo lá cuidar. Só que quando elas chegam lá, a pedra que tampa o sepulcro está removida. Por quê? Porque havia uma promessa. Só que elas não estão entendendo o que está acontecendo. Aí a Bíblia diz então que elas entram dentro do sepulcro e veem que o corpo de Jesus não está mais lá. Aí você vai olhar nos versículos seguintes assim: Então elas ficaram perplexas. Elas ficaram tristes, ficaram assustadas, abaladas. Porque qual de nós tem um ente querido falecido, morto, nós vamos no seu túmulo ver como é que está a sua lápide, chega lá, está a tampa da lápide aberta e você olha para dentro do túmulo, chega lá, não tem corpo nenhum. Tiraram o corpo do ente querido. É de uma maldade sem tamanho, é uma tristeza, é uma memória da pessoa que está ali, fica uma coisa muito triste. E assim elas estavam. Elas ficaram tristes, elas ficaram abaladas, entendeu? Elas não entendiam o que estava acontecendo. Mas aí a Bíblia relata que vem dois homens aparecem ao lado delas. E a palavra desses homens é: Mulher, por que choras? Por que buscai dentre os mortos aquele que vive? Eu quero chegar nesse ponto aqui para podermos falar um pouco acerca da tristeza que cega. Irmãos, elas ouviram e viram que Jesus tinha dito, que Jesus tinha prometido. Jesus falou que ele morreria, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Mas só que a tristeza dela era tão grande, a dor da perda, que elas estavam cegas. Elas não conseguiam se recordar daquilo que Jesus prometeu. Por isso o tema, a tristeza que cega. Eles estavam tão tristes com o que estava acontecendo, que não conseguiram ver que na verdade era tudo um projeto, um plano necessário acontecer para que o que Deus prometeu se cumprisse. Sabe o que Deus quer falar contigo nesse vídeo? É que a sua tristeza não pode cegar aquilo que Deus te prometeu. É que a sua tristeza não pode ser a munição que a depressão quer para ficar na sua vida. É que a tristeza não pode ser a munição para você abrir mão do seu casamento, do seu relacionamento, do seu projeto empresarial. Você não pode deixar a tristeza ser a arma que o inimigo está usando para te abater. Você não pode deixar a tristeza te cegar. Dias melhores virão. Eu sei que é difícil quando nós estamos tristes, dá desânimo, dá vontade de parar, mas creia em um Deus que é poderoso e prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Essas mulheres elas não conseguiam perceber que de fato era uma promessa que estava se cumprindo. E não tem promessa que não vem embaixo de dor e dificuldade, irmão. Vai ter luta, vai ter dificuldade, mas vai ter promessa se cumprindo. Elas foram na intenção simplesmente de quê? Cuidar do corpo do mestre. Mas se surpreenderam quando ele não estava lá, mas eles não estavam lembrando. Elas não estavam lembrando
daquilo cujo qual o Senhor tinha prometido. Faz uma reflexão aí agora. Você consegue se lembrar do que Deus tem te prometido? Sua família, sua casa, seus negócios, sua saúde. Ei, o próprio Senhor falou: eis que vim para te dar vida e vida em abundância. Irmãos, nós não estamos nessa vida, nessa terra por acaso. Ei, não deixa a tristeza te cegar, não. Talvez você não vê que seu filho, sua filha, seu ente querido não tenha jeito, mas aquilo que não tem jeito por homem, para Jesus tudo tem jeito. Não deixe a tristeza te cegar. Fique com essa palavra, grave na tábua do seu coração e creia que tudo que Ele prometeu está e vai se cumprir. Não fique triste ao ponto de ser cego ou cega e não enxergar que tudo está no controle de Deus. Deus te abençoe. Aproveita, curte, se inscreve, indica para um amigo que precise dessa palavra e nos acompanhe, que sempre terá vídeos novos. Deus te abençoe e tenha uma vida de paz e abundância em nome do Senhor Jesus.